Sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula 4 a teoria comportamental. A teoria comportamental considera que a melhor gestão, para ter uma melhor gestão, é necessário conhecer as diferentes personalidades dos indivíduos, e como essas pessoas vão interagir dentro do setor de trabalho, dentro do seu ambiente. Eles apresentam que cada pessoa é movida por uma necessidade, que pode ser objetiva ou subjetiva, mas uma necessidade. E por esta razão, para atender essas necessidades, o trabalhador, o colaborador daquela empresa, daquela organização, vai se moldar às regras da empresa para poder permanecer ali. Por outro lado, os gestores, os líderes, os administradores daquela organização precisam estabelecer os processos para que esse colaborador consiga atingir as metas da empresa. A teoria comportamental vai surgir no final da década de 1940, com a evolução da escola das relações humanas. Um pesquisador chamado Herbert Simon introduz o behaviorismo para dentro, traz o behaviorismo para dentro da administração. E ele vai incorporar esse pensamento de recompensas e punições para mudança, para aprimoramento do comportamento humano. Apenas o administrador que toma decisões dentro da empresa, mas todos os colaboradores. Portanto, a organização é formada por um sistema complexo de decisão que precisam ser pensadas para o crescimento, sempre focando na melhoria do processo todo para trazer a melhoria para dentro da empresa. O foco vai ser sempre nas pessoas. Ele vai enfatizar a importância de reconhecer as diferenças individuais, de tratar cada funcionário de maneira única. Ele vai enfatizar o comportamento observável e mensurável, porque é através desse comportamento mensurável e observável que a gente vai poder dar, os gestores vão poder trazer as respostas para dentro da empresa e as mudanças que precisam ser feitas. Um segundo pilar que ele vai trazer como observação é a personalidade. Ele enxerga a personalidade como uma coleção de comportamentos que podem ser aprendidos e são influenciados por fatores da experiência de vida. E com as técnicas de modificação de comportamento da escola behaviorista, como reforço positivo, reforço negativo, modelagem, dessensibilização sistemática, ele crê que ele vai conseguir trabalhar o caráter e moldar o funcionário para que ele atinja as metas, melhor atinja as metas da empresa. Tá? Um terceiro pilar da teoria do comportamental é a aprendizagem contínua. Né? Eles apresentam esse princípio e isso é a mais pura verdade. Nós não podemos parar de aprender, independente da idade que nós temos, nós precisamos continuar aprendendo. Né? E o que eles apresentam é que a empresa evolui enquanto os seus membros continuam querendo crescer, buscando crescimento. Um quarto ponto é a motivação. Ele vai enfatizar a importância de estimular os colaboradores para que eles continuem se motivando ao trabalho. Quando um colaborador sente que os seus interesses estão ligados ao interesse da empresa, ele estará mais inclinado a entregar resultados melhores, já que esses resultados vão lhe trazer benefícios. Dentro da teoria comportamental, ainda há uma outra variação. E especificamente aqui nós começamos pelo estudo desenvolvido pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Eles vão fazer diversas pesquisas e o resultado dessas pesquisas apontam que a
a gestão, a liderança pode apontar geralmente para dois lados. Consideração que traz foco no empregado e o outro estrutura, que o foco está na produção. A consideração, onde o foco está nas pessoas, o líder respeita e confia os seus subordinados e considera os sentimentos e os relacionamentos e as relações interpessoais dentro desse processo produtivo. Já o líder que está focado na estrutura, ele tem a sua concentração em tarefas, né? Ele define as tarefas, os papéis, ele deixa claro o que cada um deve fazer e como esse grupo vai trabalhar e para alcançar os objetivos. Um ponto que Ohio vai defender é que apesar desses dois polos, esses dois polos serem aparentemente antagônicos, eles não são necessariamente assim. Cada pessoa vai poder trabalhar dentro de um percentual de consideração e estrutura e um necessariamente não anula o outro. Vai ter momentos que a pessoa vai agir o líder vai agir com mais consideração, com foco na outra pessoa, nos comportamentos. Em outros momentos ele pode agir com foco na produção, determinando as regras, ordenando as tarefas e desenhando os papéis. Mas isso não necessariamente se anula. Então, a partir do estudo de Ohio, se desenvolveu uma outra pesquisa que juntou Ohio com a Universidade de Ohio com a pesquisa realizada na Universidade de Michigan. E eles então vão trabalhar dentro do seguinte processo. Naqueles primeiros dois momentos, onde havia comportamento e estrutura, agora podem ser pensados em 4 quadrantes. Tá? Os líderes lá do quadrante número 1, eles possuem estrutura baixa e consideração elevada. Tá? Eles dão mais importância ao relacionamento do que às tarefas, tendo, portanto, uma maior orientação para relacionamentos interpessoais. Se a gente traz essa análise para dentro do sistema eclesiástico, talvez essa estrutura, esse comportamento de baixa estrutura e elevada consideração, possa ser considerado como algumas igrejas mesmo, mas que estão no início da sua caminhada. O grupo que está lá se relaciona bem, mas eles ainda não sabem como organizar a igreja, dar forma para ela. Então eles têm relacionamento, eles sabem andar junto, mas eles não conseguem se estruturar. Tá? Esse grupo tem uma característica, eles são resilientes, eles aguentam a pressão porque eles sabem andar juntos. Um segundo quadrante, a estrutura, esse grupo vai ter boa estrutura e vai ter boa consideração. Os líderes aqui estão preocupados tanto com tarefa quanto com relacionamentos. Se a gente compara com a igreja, eu costumo brincar que essa é a igreja do céu. Tudo funciona bem, tudo está correto, a estrutura está boa e funciona direitinho, e os líderes sabem o que fazer. A característica principal desse grupo é flexibilidade. Eles não se apertam com qualquer coisa. Né? Os líderes sabem contornar as dificuldades, os líderes se reúnem com os subordinados e tomam as decisões corretas. Há ainda um terceiro quadrante. O terceiro quadrante talvez seja o mais fraco de todos. A estrutura baixa e a consideração é baixa. E se lá no quadrante 1 eu falei que estrutura baixa e consideração elevada pudesse ser comparado com uma igreja que está começando, aqui no quadrante número 3, estrutura baixa e consideração baixa, talvez nós podemos pensar num pequeno grupo ou numa congregação que está em fase inicial. Não há estrutura bastante para que se faça alguma coisa e não há relacionamento, todo mundo está se conhecendo ainda, ninguém sabe muito o que fazer nem como fazer. Quase que esse grupo ainda está meio que à deriva,
sem saber qual o caminho, qual direção tomar. E ainda um quarto grupo. A estrutura, eles têm uma estrutura elevada, mas eles não sabem se relacionar. Os líderes aqui dão muita importância à estrutura, mas pouca importância aos relacionamentos. E como a gente está trabalhando nessa questão de igrejas, se lá no quadrante número 1, esse grupo talvez possa ser pensado como uma igreja onde há muitos eventos, onde há muita festa, talvez aqui no quadrante número 4, esse grupo seja aquela igreja legalista, que tudo está muito normatizado, tem todas as regras no papel, mas eles não sabem como se relacionar, não tem proximidade, falta comunhão nessa igreja. Ainda pensando nesses grupos, o grupo inicial, aí no E4, onde está destacado em amarelo, essa igreja precisa de muita estrutura. E como é que a gente vai poder desenvolver esse grupo? Bom, primeiro, precisa de um controle direto e de disciplina. Não há estrutura, não há relação, tudo está no começo. Então precisa de um líder que saiba ser. O nome técnico seria autocrata benevolente, mas talvez você possa falar, é uma liderança paternalista, né? Onde o líder vai pegar na mão mesmo, orientar, conversar, ir de um por um, às vezes ajudar a fazer as tarefas. Mas nesse primeiro momento, né, nessa fase inicial desse surgimento desse grupo, é isso que precisa fazer. É como nas congregações, como nos pequenos grupos, o líder tem que organizar o local, ele tem que limpar os banheiros, ele tem que pregar, ele tem que cantar e tem que ensinar e preparar outros líderes para também começarem a desempenhar essas tarefas. Mas ele precisa, inclusive, ensinar essas pessoas a liderar. Por isso que é tão importante que esse líder tenha essa característica do democrata benevolente. Ele sabe o que fazer, o líder sabe o que fazer, mas ele precisa transmitir o conhecimento a outros, treinar outras pessoas, para que ele não fique liderando sozinho o tempo todo. O grupo acima, destacado em amarelo, é aquela igreja da festa. Todo mundo tem comunhão, todo mundo é amigo, mas não há estrutura ali. Tá? Esse grupo precisa de ser treinado. E a liderança desse grupo precisa agir como o executivo. Ele vai aprender a se relacionar com todos, ele vai influenciar todos e todas as ordens ali estão ligadas muito ao sentimento, porque o grupo é fortalecido pela comunhão. Então, o líder executivo aqui, ele vai fazer com que as pessoas produzam, andem pela emoção daquilo que está fazendo. Olha, se você agir dessa forma, isso vai deixar tal pessoa muito feliz. Se você fizer desse jeito aqui, isso vai ajudar muito todo o grupo. São tipos de condução que vai ajudar esse grupo a se preparar e se estruturar melhor, né? O que esse líder não pode fazer é ser transigente, tá? Ele não pode ser emocional demais, não pode ser paternalista, ele não pode ser um fraco em questões de tomar decisões. Ele precisa saber o que fazer e ele precisa, com muito carinho, com muito amor ali envolvido, conduzir, mas ele precisa ser firme nas decisões tomadas. Ele precisa saber tomar decisões nos momentos de pressão. É interessante que essa igreja, onde tem muito relacionamento, ela migra com muito mais facilidade para o outro quadrante, onde tem estrutura e tem cooperação, tem a comunhão. Porque o básico, o principal, ela já tem, que é a comunhão. Então, o líder sabendo como criar a estrutura,
ela migra para um quadrante melhor, com muito mais facilidade. Mas ainda há um outro quadrante. Nesse quadrante aqui destacado, é aquela igreja onde se foca muito na estrutura. Esse grupo é legalista. Ele sabe o que fazer, ele sabe o que precisa ser feito, mas eles não conseguem se relacionar. Esse estilo ali, eles precisam de alguém que tenha um estilo de liderança que vá conduzi-los. Né? A gente vai falar, o nome para isso seria o líder que é promotor. Ele demonstra confiança, as pessoas confiam nele, tá? E ele vai começar a ensiná-los a agir com criatividade, a ser mais flexível nos processos, e muitas vezes ele vai ter que pegar e determinar: olha, vai haver um churrasco e você vai ter que participar, porque como eles têm dificuldade de relacionamento, mas têm facilidade para obedecer, às vezes a ordem para se relacionar vai ser: você precisa se relacionar, você tem que se relacionar. Né? É interessante porque esse grupo que tem essa tendência legalista tem muito mais dificuldade de migrar para o bloco acima, que é aquele onde a comunhão e a produção está bem equilibrada, do que o outro que tinha muita comunhão e pouca estrutura. Né? Esse grupo vai, pela característica do legalismo, ele vai tender a querer continuar vivendo dentro das regras. Ele vai evoluir um pouco dentro da comunhão, mas vai ter muita dificuldade para poder romper o legalismo. A tendência é sempre se apegar às normas. O quarto e último grupo aqui, eu costumo brincar, já falei antes, que é o grupo, a Igreja do Céu. Ele já conquistou um estágio de autonomia que não precisa de um líder. Não precisa o líder dizer tudo o que tem que fazer. O líder traz o problema, ele apresenta o problema, a dificuldade, e ele sabe que ele pode colocar isso na mão da sua equipe, e a equipe vai pensar e vai resolver todas as questões. Esse grupo funciona praticamente sozinho. Ele sabe o que fazer, ele sabe o que é melhor, o melhor a ser feito, e ele toma as decisões corretas, porque ele conhece a visão, a missão, os valores daquela organização, daquela igreja, e ele vai sempre agir pautado nisso. Para liderar esse grupo, ele precisa apenas de alguém que assuma a função de coaching, de treinador, ou talvez melhor dizendo, de um visionário, alguém que aponte o caminho, que veja onde eles ainda não conseguiram ver. Esse grupo sempre vai abraçar os desafios com muita facilidade, porque o básico eles já fazem muito bem. Então, quando chega um líder e fala: nós temos um novo desafio e é tal coisa, eles vão abraçar isso com muita facilidade. Agora, esse grupo funciona muito bem, mas o líder não pode ter um perfil, a gente vai chamar, o termo técnico é desertor, tá? Ele vai omisso, desinteressado, tudo funciona, não precisa de mim, então eu não preciso nem passar lá por perto. Mesmo que eles façam tudo sozinho, que a equipe tenha maturidade para resolver as questões, eles precisam de alguém que aponte o caminho, que aponte a direção, que seja alguém que veja além da curva e continue estimulando eles a produzir cada dia mais e cada dia melhor. Esse grupo não se conforma com pouco nem com aquilo que é o básico. Ele vai sempre estar pronto para andar a segunda milha, dar um passo a mais, fazer hoje melhor do que eles fizeram ontem.